Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Adriana Miranda. É um prazer receber você aqui para mais uma aula de artesanato em madeira. Se você gosta de artesanato em madeira, se você gosta de conteúdos, de falas para expansão da consciência, para elevar aí a sua mentalidade, trazer uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada, aqui é o lugar para você. Hoje você vai assistir uma aula de artesanato em madeira e eu já te convido para clicar aqui embaixo em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para poder receber todas as notificações de tudo que acontece por aqui. Também quero te convidar a participar do canal de membros, o Membros Prime. Lá no Membros Prime você vai ter vídeos exclusivos de artesanato em madeira, desde o básico até o avançado. Então, se você está começando agora no artesanato, vai para lá, porque lá você vai ter todas as dicas de como começar no artesanato em madeira de forma profissional e de forma gostosa, leve, com dicas para facilitar o teu caminho aqui no artesanato. É só você clicar em algum lugar aqui no vídeo para ir lá para o canal Membros Prime. Um valor pequenininho que você pode renovar todo mês ou sair quando quiser. Mas eu tenho certeza que estando lá você vai ter tantos conteúdos legais que você não vai querer ir embora. Eu espero você por lá também. Seja bem-vindo por aqui e vamos à aula de hoje. Eu espero que você goste. E a aula de hoje é sobre essa peça que é a primeira peça da nossa coleção especial do Dia das Mães. Eu começo sempre fazendo a impermeabilização da madeira com a goma laca indiana. Aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo a impermeabilização com uma esponja. E aí vocês vejam que a esponja ela vai se dissolvendo por conta do álcool, por conta da química que existe na goma laca indiana. Então, se você preferir, faça isso com um pincel. Eu gosto muito de usar o pincel de cabo amarelo, mas aqui eu estava querendo fazer tudo com mais agilidade e a esponja ela dá essa facilidade de ser mais rápido na impermeabilização. Então, eu não me importei, peguei uma buchinha mais velha e aí assim que eu terminei de fazer toda a impermeabilização da peça inteira, eu joguei a esponjinha fora e tá tudo bem. Isso facilita bastante o trabalho. Uma outra coisa importante, sempre faça a impermeabilização tanto dentro quanto fora da caixa. Essa etapa é muito importante para garantir que a sua peça vai ter uma durabilidade, que ela vai ter um acabamento melhor. Inclusive, a goma laca indiana, ela auxilia na pintura da peça, tá? Vamos lá, então, a próxima etapa é dar o fundo da nossa caixa. Aqui eu estou usando a tinta na cor areia, é uma tinta PVA, e eu tô passando com um rolinho de espuma. Eu gosto bastante de fazer direto a pintura com o rolinho de espuma, sempre garantindo que a espuma do meu rolinho vai estar úmido para não acontecer de criar muita bolinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito da pintura perfeita, do branco perfeito, e aí você pode adaptar a cor que você quiser. Eu vou deixar fixado aqui no card para você, assim que terminar de assistir esse vídeo, dar um pulinho lá também. Reparem que quando eu faço essa pintura, eu sempre faço em vários sentidos. Então, se eu passo na horizontal, cubro o MDF, depois eu venho com o rolinho de espuma na outra, no sentido vertical, no outro sentido, né? Para que a cobertura fique muito bem feita, tá bom? Então, sempre secando e lixando entre as camadas. E a gente faz a pintura na parte de baixo também. Aqui fica muito mais fácil de vocês verificarem que eu vou passando o rolinho de espuma em um sentido e depois no outro. Assim eu garanto que a minha pintura vai ficar bem fechadinha
e não vai ter falha para ficar uma cobertura perfeita. Então a gente vai fazer isso na caixa inteira, somente do lado de fora, tá? Essa é a primeira etapa da pintura dessa caixa especial do Dia das Mães. Agora é a hora da gente fazer a decopagem de guardanapo. Já estamos aí com o fundo, 2 demãos, lixando entre elas. E eu escolhi esse guardanapo que eu achei um tema muito interessante, muito delicado para fazer para essa temática do Dia das Mães. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a decopagem perfeita, então se você tem dificuldade com decopagem de guardanapo, vai lá nesse vídeo também assim que terminar de assistir esse daqui, para você aprender a fazer a decopagem perfeita. Eu escolhi aqui um pedaço do guardanapo para fazer a composição da tampa. Verifiquem que eu tenho uma caixa sextavada, então o guardanapo não tem como, da forma como esse guardanapo ele não consegue ficar na tampa inteira. Então, vocês vão verificar o que eu fiz para conseguir utilizar o guardanapo, mesmo que ele não preencha a tampa toda. Então, aqui a gente vai utilizar a cola gel para decopagem. Eu sempre passo com o pincel e depois venho com um rolinho de espumas para esticar bem esse guardanapo, e eu coloquei aqui o guardanapo deixando faltar um pedacinho ali na parte sextavada da tampa, porque eu queria que a escrita do guardanapo ficasse mais centralizada. Então, deixei aquela pontinha ali sem o guardanapo e não tem problema, porque vocês vão verificar o que a gente vai fazer para cobrir ali e compor a nossa tampa. Eu sempre gosto de secar para aí sim lixar e tirar toda a rebarbinha. Ficou ali uma ruguinha extra porque eu não tinha deixado o plástico separado. E aí esse tempo que eu abaixei para pegar o plástico e voltei, já enrugou um pedacinho ali, mas não tem problema, porque eu com a composição da decoração não fica aparente e tá tudo bem, tá? Mas, relembrando para vocês, deem uma olhadinha no vídeo onde eu falo da decopagem perfeita, para vocês entenderem todas essas dicas de como fazer para a sua decopagem ficar bem bonita. Tirei as rebarbas com a lixa, né? Vocês verificaram lá que eu tirei com a lixa. E agora a gente vai fazer esse detalhe com o stencil nessa ponta da tampa, onde ficou sem a decopagem do guardanapo. O que eu tô fazendo aqui? Eu peguei um stencil que tem uma folhagem. A primeira etapa é passar o gel envelhecedor. Eu preferi passar o gel envelhecedor primeiro. Você pode ir direto com a tinta na cor verde, mas como eu queria fazer só um detalhezinho, a ideia aqui não é fazer a pintura dessa folhagem que fique muito marcada, porque é só para dar a composição da peça. Então eu passei primeiro o gel envelhecedor e depois eu vim com a tinta na cor ameixa, que é a mesma cor que vai compor a minha parte de baixo desse projeto. Então você pode usar aí ou ameixa ou roxo royal. Aqui eu tô usando tintas acrílicas, mas você utiliza a tinta que você tem aí na sua casa, que componha o seu projeto, que seja parecido com a estampa do seu guardanapo. Vim com o pincel pituá passando por cima, dei ali uma integrada com a cor roxo para ficar mais parecido com o desenho da tampa. Fui fazendo todo o encaixe aí do desenho que eu tinha feito por baixo com o gel envelhecedor e completando a parte das folhas com essa cor ameixa e roxo royal. E assim eu tenho esse complemento do desenho. Agora eu vim com uma lixa
320 o grão dessa lixa, só para tirar qualquer imperfeição que tenha ficado. E aí eu aproveitei e passei um pouquinho ali naquele lugarzinho que tinha ficado enrugado, que no vídeo não dá nem para perceber, para vocês verem como foi bem sutil essa marquinha que ficou. E tá tudo bem, tá? Agora eu vou impermeabilizar com o... Fugiu a palavra, gente, desculpa. Eu impermeabilizei com o verniz. Você pode passar uma outra camada de cola, mas a cola que eu tenho aqui, a cola gel que eu tenho, eu não gosto de passar ela por cima, porque ela fica com muita aspereza. Então eu prefiro, nesse caso, utilizar o verniz direto sobre a decupagem, porque aí eu protejo esse guardanapo e não tem problema, posso fazer todos os outros efeitos que eu quero sobre ele, que não vai estragar o trabalho que eu fiz primeiro com o guardanapo. E aí depois desse verniz seco, eu passo uma lixinha de número 800 para deixar a minha peça bem lisinha. Eu sempre falo para vocês, o que a minha mão, os meus olhos não veem, a minha mão sente. Então, use aí a lixa para dar esse acabamento final. Você sempre usa uma lixa mais fininha, então grão 800, grão 1000 é o ideal nesse caso, tá? E passei mais uma demão desse verniz para proteger bem a minha peça. Sempre esticando com rolinho de espuma para não deixar marca, tá? E agora, como eu quero uma peça mais vintage, eu vou usar o Betume Colors. Aqui eu tô usando o Mahogany para fazer esse envelhecimento. Lembrando que a gente passa com uma esponja, pode ser aquela parte verde da esponja de cozinha ou qualquer outra esponja que seja bem macia. E depois eu peguei um lencinho umedecido e fui tirando o excesso, porque eu não quero que fique essa marca, tá vendo? O lencinho não tava me ajudando aí a tirar muito, então eu peguei uma outra esponjinha, limpei com água e fui tirando todo o excesso do gel envelhecedor, porque eu quero só dar essa amareladinha na peça, deixando esse tom vintage, né, que a gente gosta tanto nos projetos. Já aproveitei e passei o gel envelhecedor na borda também da tampa para fazer a composição e o acabamento. E aí agora a gente vai secar esse gel envelhecedor para ver se precisa fazer mais alguma coisa, se passa mais uma vez ou não. E aqui é de gosto, tá? Se você preferir deixar mais clarinho, deixa. Se você achar que tem que passar mais uma vez, passa. E aí vai de gosto o tom desse envelhecimento. Sempre lembrando que quando você passar o gel envelhecedor, é importante você cuidar para não ficar marca muito desigual, porque mesmo que você use uma esponja bem macia, ela fica marca. Então você tem que passar sempre no mesmo sentido para ficar bem bonito. Ó, ali no cantinho ficou marcado, tá vendo? Aí eu venho com a esponja de novo, tirando qualquer marca. Tem que ficar um trabalho bem bonito. E aí eu vou arrumando o que eu acho que não ficou tão bom. E agora a gente vai usar o stencil de listra para fazer o complemento da parte de baixo. Eu tô usando aí na parte de baixo a tinta na cor ameixa e usando esse stencil de listra, que eu vou deixar na descrição, é stencil dos meus parceiros, Opa Criando Arte. Eu vou deixar todo o material na descrição, tá? A caixa e o guardanapo também são dos meus parceiros, o Ateliê Arte Coisas. Então, você vai encontrar toda a lista de material lá no Ateliê Arte Coisas. E aí a gente vai aí fazendo a pintura com a listra. Não é fácil fazer essa pintura aqui no vídeo para vocês, porque se eu deixo apoiado na bancada, balança bastante, e aí eu brinco sempre que haja labirintite para aguentar essa pintura quando a gente deixa a caixa apoiada, né? Em alguns momentos não vai ter jeito, vai balançar um pouquinho, mas segure aí, tá, gente?
Percebam que o meu stencil, ele não dá a altura da caixa, então eu tenho que fazer emenda. Sempre que você for fazer emenda no stencil, garanta que no local da emenda não vai ficar muito diferente. Nesse caso ficou, olha, tá vendo? Então eu volto com o stencil lá, coloco mais tinta e vou na parte de cima para ir complementando, para deixar com menos marca possível na emenda do stencil. Então eu vou fazer isso em toda a lateral. Eu não vou mostrar para você aqui a pintura inteira, o vídeo tá cortado, mas já dá para vocês terem uma noção de como eu faço esse preenchimento. Sempre segurando, coloca uma fita se você achar que o stencil pode mexer, segura bem. A listra, ela tem que ficar bem retinha, mas lembrando, eu tô fazendo um trabalho vintage, então um pouquinho de desgaste, um pouquinho que borre na lateral dessa listra, não tem problema. O que não pode é ser um borrão muito feio, porque aí não dá aquele ar de desgaste, dá um ar de mau acabamento na peça, tá? E aí depois a gente vai fazer o acabamento. Olha, veja que eu faço a mesma coisa aqui que eu fiz na outra lateral, emendo o stencil e vou sempre subindo o pincel aonde eu já tinha pintado, para deixar menos marca possível. Olha, vai subindo para não ficar marcado. Vai complementando, aonde achar que tem que colocar mais tinta, coloca, volta o stencil na posição que tava e vai complementando ali. E assim eu vou fazer em todas as laterais. Depois de todas as laterais preenchidas com a listra, nós vamos lixar para desgastar mais ainda essa pintura, porque a ideia é que fique mesmo bem desgastadinho, dando esse ar mais envelhecido na peça. O lixar aqui, eu gosto sempre de usar uma lixa 320, 400, eu nunca uso lixa menor do que 320, tá, gente? Eu sempre uso uma lixa mais fininha. Eu acho que não tem necessidade, mesmo nos trabalhos mais rústicos, a não ser que seja aquele desgastado bem mais aprofundado, aí sim eu uso uma 250, mas eu não gosto. Eu gosto sempre de usar uma lixa mais fininha e eu aperto a mão onde eu quero o desgaste. E aí, lógico, a gente vai para complementar, não é para ficar essa pintura forte, né, com a tinta forte. Então a gente vai trazer esse envelhecido, esse amarelado com o Betume Colors Mahogany. E aí eu passo com a esponjinha úmida e depois venho com outra esponjinha dando batidinhas em cima para não ficar a marca da esponja. Então sempre se atente a esses pequenos detalhes, porque isso vai fazer toda a diferença na composição final da tua peça. Olha como fica diferente. No vídeo você consegue enxergar quando a pintura tá só com a tinta e quando você coloca o betume, esse amarelado que fica bem bonito, bem trazendo esse ar mais envelhecido para a peça. Olha só, fica lindo, né? Esse amarelado do Betume Mahogany é muito bonito. Se você não tiver uma Mahogany, pode usar o tabaco, o gel envelhecedor tabaco, mas deixa ele mais aguadinho, porque se você passar o tabaco direto na peça, vai ficar muito escuro. Então deixa sempre a esponja bem umedecida e água um pouquinho mesmo o seu gel envelhecedor, para diluir um pouco da cor dele. Na parte de baixo eu tô passando mahogany e aí sim eu vou deixar a listra como se fosse uma listra, uma pátina, mas eu tô fazendo a pátina com a esponja, tá? E ficamos com a peça assim. Só assim a peça já está bonita, já tá linda. Se você quiser parar por aqui,
pode parar, mas a gente vai complementar com os adornos aí, com aqueles detalhes que a gente gosta tanto, né? Eu peguei um aplique aqui, que eu também vou deixar a descrição, é uma moldura, e aí a gente vai colocar ela na parte de cima da tampa, e eu vou primeiro dar uma batidinha aí, passar um fundo do gel mahogany nessa moldura de MDF, e depois eu passo com o rolinho de espuma a tinta PVA metálica na cor brilho rosé, tá? Fica um brilho bem bonito na peça. Eu ia passar o brilho rosé direto, mas eu achei que se eu não passasse o fundo mais escuro, não ia dar o destaque que eu queria. Realmente foi isso que aconteceu. O mahogany deu uma escurecida no MDF e auxiliou a tinta metálica trazer esse brilho no aplique bem bonito. Bonito e discreto, né? Não ficou uma coisa muito marcante, porque não era isso que eu queria. E aí, vamos aqui secar e complementar agora com as flores, né? Um aplique, um conjuntinho de flor já traz um detalhe bem romântico na peça, mas eu quis ainda trazer mais um detalhe, e aí eu fiz uma chuva americana com a tinta areia, que foi a tinta que a gente passou no fundo, e eu fiz uma chuva americana em toda a peça do lado de fora. Do lado de dentro eu não fiz, eu optei por não fazer, mas se você gostar, faça a chuva americana dentro também. Mas eu fiz uma chuva americana bem delicada, tá? Eu não queria nada muito marcado, era só para trazer mais um detalhe do vintage para nossa peça. Ficou um trabalho muito delicado, muito bonito, e aguardem aí, porque teremos mais peças dessa coleção especial do Dia das Mães, trazendo outras opções de peça, outras opções de cor, para vocês comporem aí, de repente, uma coleção, um conjunto bem bonito para presentear ou para vender. E agora a gente vai dar um acabamento com a carimbeira. Eu vou deixar o nome da carimbeira aqui na descrição também. Se você não tiver a carimbeira, não tem problema, porque já estava um acabamento bem bonito, mas eu acho que esse sombreado com essa carimbeira, que é a Vintage Photo, ela traz uma profundidade na peça, né? Você pode fazer com o gel envelhecedor também. Se você não tiver, é uma outra opção. Ou com o betumin cera, mas o betumin cera vai deixar um pouquinho mais escuro, e aí é aquilo que eu falo sempre, é de gosto, tá? Faça a princípio com o que você tem em casa, e aí depois, se você quiser fazer igualzinho, aí você compra os materiais. Mas primeiro faça com o que você tem, adapte, veja aí os materiais que você tem em casa, porque a ideia aqui do canal não é fazer você comprar um monte de material, é você usar e adaptar, mas comprar, quando for comprar materiais assertivos, tá? E aí peguei um montinho de fita de cetim, fiz um lacinho e vou envelhecer também com a carimbeira para dar o mesmo toque na peça toda e a peça ficar toda harmônica. A moldura de MDF eu colo com a tinta PVA, com a cola PVA extra, sempre uma cola bem forte, uma cola específica, né? Não use cola escolar porque pode soltar, ela é mais aquosa e aí pode soltar o teu trabalho. Eu gosto de fazer assim com o dedo e dando batidinha e colar ali na minha peça, apertar bem para fixar, né, essa cola, e aí a cola PVA fica transparente, não vai estragar o seu trabalho. Com a pistola de cola quente, eu vou fixar então o detalhe aqui do laço e das flores. As flores são também lá da Gabriela Pauletti, da Gabi Pauletti, lá do Ateliê Arte Coisas. Então, é um conjunto de uma cor muito bonita que compôs aí com esse projeto e deixou um acabamento bem delicado para a peça.
Você vê que uma cor forte, né, que é o roxo, pode ser trabalhado aí de forma delicada na peça, trazendo esse envelhecimento, esse tom mais vintage. Então, sabendo trabalhar o projeto, as cores fortes também ficam muito delicadas. E aí fui ali compondo, colocando as flores de forma que ficasse bem harmonioso, sempre olhando antes de colar para ter certeza se você está colando no lugar certo. E aí, se você estiver gostando, chegou até aqui o final desse vídeo, não esquece de curtir, de comentar, isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. Encaminha também para aquela sua amiga que gosta de artesanato nesse estilo. E se você ainda não é inscrita, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba o aviso de tudo que eu posto por aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Esse formato de vídeo foi um formato solicitado por vocês, então eu tô mantendo aqui, mas se vocês quiserem também vídeos bem detalhados, de todo passo a passo, me manda que eu providencio para vocês. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.